Ok, pessoal, então vamos continuar aqui na nossa segunda parte, né? Resolvi aqui o BO, já foi coisa rápida. Então nós acabamos de analisar aqui ponteiro e hierarquia. E agora a gente vai começar a analisar quais as implicações de usar o método ou os métodos virtuais, né? Então vou voltar aqui para o código, tá certo? Vamos limpar tudo aqui. Vamos subir aqui na pasta. Então vamos agora para o exemplo 02, né? Métodos virtuais. Deixa eu só fechar tudo aqui. Eu só optando do simples, né? Ok. Então olha só, pessoal, o que vai mudar aqui, tá certo? Eu preservei aqui a mesma main e aqui em monster.h, olha o que foi que aconteceu. Temos aqui a classe base, né, ou a classe básica, e temos aqui o método que a gente está desenvolvendo e já temos a intenção de sobrescrever esse método, tá certo? Como a gente viu no exemplo anterior, a gente quer, por alguma razão, usar ponteiros base, né, para tratar todo mundo de forma genérica e apontar para objetos de uma hierarquia. Só que a gente quer que os objetos se comportem cada um à sua própria maneira. A gente quer que um animal ele se comporte de acordo com a sua espécie, que ele se mova de acordo com um cachorro deve se mover, uma ave deve voar, etc, etc. Da mesma forma que a gente quer que um monstro golpeie de acordo com a sua especialidade. Eu quero que um monster golpeie como monster e um strong monster golpeie como strong monster, independente de que tipo esteja apontando para ele, né? Desde que o tipo apontado seja válido, ou seja, esteja a partir da classe para cima da hierarquia, né? O tipo do ponteiro. Então é muito simples fazer isso, é só a gente empregar aqui a palavra-chave virtual. Com isso a gente está dizendo o seguinte, ó, se eu estiver usando um ponteiro do tipo monster apontando para uma instância derivada, por causa que o método é virtual, vai prevalecer o tipo, ou melhor, a versão do método na derivada. Tá certo? Muito simples isso, né? Então isso aqui a gente faz em monster. O que a gente faz então em strong monster? Veja só, até o período passado, eu mostrava para os alunos o seguinte, isso não deixa de ser verdade, tá? Uma vez definido o método como virtual, todos os métodos sobrescritos ao longo da hierarquia, né? Ou seja, se eu definir golpear como virtual, toda sobrescrita golpear da hierarquia vai ser virtual. Quer eu empregue a palavra virtual nas derivadas, quer não. Ok? Isso continua sendo verdade aqui. Mas depois de C++ 11, como eu estou atualizando aqui para deixar o código já nas versões mais recentes da C++, né? Mas a partir de C++ 11, chegou aqui a palavra-chave override, né? E ela tem uma função aqui muito importante, mas essa palavra aqui ela não é obrigatória, tá certo? Você poderia ter empregado aqui virtual, int golpear const, ponto e vírgula. Você poderia ter deixado só int golpear const, certo? Que esse método seria virtual, mas seria virtual por quê? Porque ele herda de monster e esse método é virtual em monster, então consequentemente ele seria virtual aqui. Não recomendo fazer isso, porque a gente tem que deixar o nosso código claro, tá certo? Então, é a ideia da mínima surpresa. Então, se o cara viu aqui virtual golpear const, o cara vai saber, eita, é virtual, né? É realmente porque provavelmente a base é. Se a base não for, a partir daqui ele vai ser virtual. Então, já deixa claro que golpear aqui é virtual. Se o cara abrir sem querer só o strong monster e ver golpear cru assim, de repente ele não se toca de que é um método que está sobrescrito, entende? Então, assim, quanto mais claro o código, melhor. E aí vem a importância da palavra-chave override. E ela nos ajuda no seguinte sentido, né? Isso aqui não necessariamente é próprio dos métodos virtuais, mas sim no contexto da sobrescrita, né? Que eu estou deixando para mostrar para vocês aqui só na aula de polimorfismo. E é o seguinte, se eu não tivesse colocado essa palavra-chave, estaria correto. Mas override indica para o compilador verificar se eu estou fazendo de fato uma sobrescrita aqui. Porque se a minha intenção é fazer uma sobrescrita aqui, eu coloco override e o compilador identifica que esse método não está batendo com nenhum método da minha classe básica, ele avisa uma mensagem de erro. Você está me dizendo que esse método sobrescreve, mas eu não achei quem ele sobrescreve. Será que não tem alguma coisa errada? Então o override ele funciona mais como um mecanismo de validação, né? Como um mecanismo de verificação, como uma solicitação de verificação de ajuda ao compilador.
Mas eu volto a dizer, a presença ou ausência disso aqui não vai influenciar no funcionamento da sobrescrita nem do polimorfismo. Apenas vai evitar com que você não se atrapalhe, não se engane, não sobrecarregue achando que está sobrescrevendo. Esse é o ponto. Tá certo, pessoal? E aí aqui o código é o mesmo, main, né? Vocês já estão aí memorizados do exemplo anterior, então vamos rodar esse exemplo aqui. Tá certo? Então olha só, novamente aqui nós temos ponteiros iguais, monster, ponteiros e objetos iguais, strong monster, e o ponteiro base monster apontando para um strong monster. Na versão anterior, GoPA foi invocada a versão do ponteiro. Agora empregamos a ideia de métodos virtuais, tá? Então aqui nós vamos ter como resultado um comportamento polimórfico, porque eu estou tratando um strong monster como um mero monster, e ao pedir para ele atacar, ele ataca aqui como um strong monster, ou seja, ele se comporta como o objeto strong monster deveria se comportar, e não como o tipo base, né, que está sendo usado pelo ponteiro, deveria se comportar, certo? Então a ideia aqui é o que? Sem método virtual prevalece o tipo da classe do ponteiro. Com a presença de métodos virtuais a gente provoca o polimorfismo. Vai ser invocado o comportamento exato da classe do tipo do objeto, tá certo? Então isso aqui é um comportamento polimórfico. Chamei GoPA de monster, mas o monster aqui que eu estou apontando, ele vai se comportar segundo a sua própria especialização. Isso aí é polimorfismo. Pronto, poderíamos encerrar nossa aula aqui por aqui, né? Mas temos mais algumas coisinhas para comentar. Então a ideia aqui é o seguinte: com métodos virtuais, né, ou com métodos do tipo virtual, o tipo do objeto apontado, não o tipo do ponteiro referência, determina qual a versão do método invocar, tá certo? Então a versão é invocada dinamicamente em tempo de execução. Isso quer dizer o seguinte, pessoal, que o compilador ele vai criar um código extra, ele vai sobrecarregar, vamos usar essa palavra, sobrecarregar, a palavra sobrecarregar, para dizer que o compilador ele produz um código extra, uma chamada vtable, né, uma tabela de métodos virtuais, para poder processar em tempo de execução qual é a versão propriamente para ser invocada. Então vale dizer que apesar de ser um recurso poderoso, o polimorfismo ele tem seu custo, tá certo? Eu gosto de usar bastante, mas se você for implementar sistemas críticos que precisam de eficiência, talvez a abordagem que você precisa utilizar seja diferente, tá? Então, por exemplo, a STL, que é a Standard Template Library, ou a biblioteca padrão de templates da C++, ela não faz uso de polimorfismo. Ela emprega o conceito de polimorfismo, mas implementa de uma forma diferente, né, usando programação genérica. Então existe uma ideia de hierarquia, mas não existe polimorfismo em tempo de execução lá. Então apenas aqui estou jogando isso como uma curiosidade para vocês, para não achar que o polimorfismo, apesar de poderoso, é o santo graal, né? Vai resolver todos os nossos problemas da melhor forma, de forma eficiente. Ele tem um custo, sim, e estou comentando isso, né, para quando vocês forem, caso vocês cheguem a trabalhar realmente em sistemas críticos que precisam de eficiência, velocidade, vocês considerem isso, tá? Será que cabe aqui usar o polimorfismo? Será que a gente tem que usar uma abordagem alternativa que otimize o nosso código, beleza? Ok, posto isso, a gente vai trabalhar o pilar aqui, onde couber o polimorfismo, vocês devem usar o polimorfismo, tá certo? Aqui nas nossas aulas, que é o quarto pilar da programação orientada a objetos, e vocês precisam praticar e a gente quer ver a coisa funcionando. Então aquilo que eu já falei para vocês, uma vez que o método é definido como virtual, ele permanece virtual, né? As sobrescritas, tá? Por toda a cadeia de herança. Aí aqui eu já acrescentei aqui essa ideia para vocês, né? Não tinha nos materiais anteriores. É importante acrescentar a palavra override. Eu já expliquei isso para vocês lá no código, no final do método nas classes derivadas. Pois o compilador verifica se de fato está acontecendo uma sobrescrita e avisa o programador em caso de falha, tá certo? Então volta a dizer, esqueci o override, tá errado? Não está, certo? Mas colocar o override, mesmo que você não use o polimorfismo, vai tornar seu código, digamos assim, mais seguro, né? Vai evitar acidentes, certo?
Atenção, um ponteiro de classe básica, eu já tinha comentado isso, que aponta para um objeto de classe derivada, só vai enxergar os membros da classe básica. Tá? Eu poderia nem ter mostrado nem ter comentado isso aqui, para não ter a necessidade de abrirmos um outro exemplo, mas como eu gosto de ser bem preciso, né? Tá certo? Como eu gosto de ser bem preciso, não deixar lacunas. Se eu deixo é porque é acidental. Então vamos abrir aqui. O ponto aqui é o seguinte, pessoal. Eu vou direto para main. É o Monster Strong Monster aqui, tá certo? E o meu ponto aqui, eu não vou nem rodar aqui. Eu posso rodar também, que vai dar um erro aqui, né? Meu ponto aqui é só o seguinte, pessoal. Olha, se eu tenho um ponteiro Strong Monster, né, que é uma classe derivada, e estou apontando aqui para uma instância também derivada, ou seja, ponteiro igual ao objeto, eu posso tranquilamente, por meio do ponteiro, chamar getMoveAttack, né? Porque o ponteiro, por ser da classe Strong Monster, ele sabe que essa classe tem esse método. Então ele está supondo, né, que o objeto é do mesmo tipo do ponteiro e que tem esse método aqui. Ok, então isso aqui é perfeitamente possível, né? Agora, aqui não faz sentido chamar, né? Monster não tem, nem de um lado nem do outro. Mas aqui é onde vem a grande question, né? Question. Eu tenho um ponteiro base apontando para o objeto derivado. Então, se eu tentar chamar aqui getMoveAttack, eu posso? Aí vocês devem estar se perguntando, né? Com GoPA funcionou. Com getMoveAttack vai funcionar? A resposta é não. Aí vamos lá, mas por que com GoPA funcionou? Porque com GoPA, o ponteiro base monster, ele conhece GoPA. Ele sabe que um monstro é capaz de golpear. A questão é qual versão chamar. Então aqui não temos problema, né? Que é o sobrescrita e o polimorfismo. Já aqui, o ponteiro ele desconhece totalmente esse getMoveAttack, porque esse é um método que é específico da classe especializada. Então isso aqui não pode acontecer e nem tem alternativas para fazer isso acontecer. A não ser que você pegue o ponteiro, é aquilo que eu disse que a gente poderia evitar. Né? Temos aqui como se fosse uma pessoa aluno. Aqui a gente tem a situação de que uma pessoa, coincidentemente, é um aluno. A gente poderia converter esse ponteiro para aluno, ou seja, poderia converter o ponteiro base para derivado. E isso aqui, após a conversão e após colocação no novo ponteiro derivado, aí isso aqui poderia acontecer, né? Tá certo? Depois eu comento um pouco mais sobre isso. Mas a situação aqui é essa, é um ponteiro base e apontando para uma instância derivada. Só a instância derivada tem MoveAttack, o ponteiro base não tem. Isso aqui não pode acontecer, tá? É um erro. Então, tipo monster não conhece o método, não conhece. Então, você só pode chamar os métodos conhecidos pelo ponteiro. É por isso que o polimorfismo funciona. Porque o método sobrescrito, ele está presente na classe do ponteiro. Se não tiver, então não vai funcionar, certo? Vou rodar aqui só por desencargo de consciência, só para vocês verem aqui o erro que é gerado, né? Ele diz aqui, ó, classe monstro não tem um membro chamado getMoveAttack. Aí o compilador ainda me dá uma dica aqui, uma sugestão. Você não quis dizer getAttack, porque é o método que o ponteiro conhece. Tá certo, pessoal? Então é só para frisar esse ponto aqui para vocês. Beleza? Sigamos e prossigamos para o alvo. E aí, pessoal, a ideia de polimorfismo é essa, tá? A ideia de polimorfismo é essa. Só que a gente pode acrescentar aqui mais algumas ideias, mais alguns conceitos para vocês, porque é o seguinte, muitas vezes a gente já viu que para implementar um polimorfismo a gente precisa de uma hierarquia de classes, então a gente precisa da herança, tá certo? E nem sempre a gente vai ter uma classe base instanciável, né? Como assim, professor? Peraí, você não está colocando as ideias direito. Vamos pensar aqui já no próximo exemplo, né? Que eu estou aqui ideia de formas geométricas, tá? Se eu disser assim para você, pessoal, desenhe para mim, tudo bem que aqui é pirâmide, cubo, esfera, né? Mas vamos pegar as formas bidimensionais. Digamos que eu diga assim, pessoal, o que é um quadrado? Aí você diz, é uma forma geométrica bidimensional. Beleza, desenhe o quadrado. Você vai saber desenhar um quadrado. Se eu quiser que você desenhe um triângulo, então você vai saber desenhar um triângulo. Se eu quiser que você desenhe um círculo, você vai saber desenhar um círculo. Agora, se eu disser assim, desenhe a forma geométrica, você vai desenhar?
Você vai dizer, mas qual forma geométrica? Eu digo, não, eu quero forma geométrica. Então, forma geométrica, apesar de você compreender, ela é uma classe, uma categoria abstrata, né? Ela é uma classe que apenas designa ou estabelece outras, tá certo? Você não sabe desenhar uma forma geométrica, mas se você especificar, ou seja, especializar a forma geométrica, você é capaz de desenhar. Então a ideia aqui é o seguinte, digamos que você tem a classe quadrado, círculo, triângulo, e você queira provocar, já que todas são desenháveis, provocar um comportamento polimórfico. Só que sem hierarquia você não consegue fazer isso. Então a ideia é a gente montar uma hierarquia, e para isso a gente precisa de uma classe básica comum a todos, né? Que seria uma forma geométrica. Só que não faz sentido a classe forma geométrica ser instanciável. Porque como é que a gente vai implementar o método de desenhar nela? A gente sabe que uma forma geométrica é desenhável. Mas qual é o desenho de uma entidade de forma geométrica? Não existe entidade de forma geométrica. O que existe são entidades em suas especificações, né? Em suas especializações. É aqui que entra o conceito de classe abstrata. É uma classe com um nível de abstração tão elevado, muito genérica, que não faz sentido você instanciar os objetos. Essas são classes criadas apenas para serem herdadas. Essa é a ideia da forma geométrica. Eu estou criando uma forma geométrica para colocar em forma geométrica o que é comum a todas as formas geométricas, mas cada especialização de forma geométrica é que vai determinar como seus métodos devem se comportar. Então a ideia é só constituir níveis superiores de uma hierarquia, mas essas não são classes instanciáveis, por isso são chamadas de classes abstratas. Tá? Em contraste, classes concretas são as classes que nós podemos instanciar. Então assim, até aqui, todas as classes que nós criamos foram classes concretas, porque a partir delas nós podíamos e podemos instanciar objetos. Agora eu vou mostrar o que é uma classe abstrata para vocês, como criar uma classe abstrata só para compor uma hierarquia, provavelmente com um forte intuito de provocar o polimorfismo, tá? E numa situação em que essa classe básica não faz sentido ser instanciada, ok? Então olha só, primeiramente, como que eu produzo uma classe abstrata? Ou quando acontece de uma classe abstrata? Quando pelo menos um dos métodos virtuais, ou um dos métodos, é um método virtual puro. Aí você diz, eita, lá vem coisa nova, mas não é nada de outro mundo não. O que seria um método virtual puro? Bom, o método virtual vocês já sabem o que é. É um método em que a gente implementou ali um comportamento, um código, mas que a gente está dizendo que caso ele seja sobrescrito, num comportamento polimórfico vai prevalecer a versão do método, a versão do objeto derivado, tá certo? Mas a classe base ela tem aquele comportamento implementado, bem como a classe derivada tem aquele comportamento implementado. O método virtual puro, por outro lado, é o seguinte, olha, eu sei que esse comportamento tem como existir, mas não aqui, porque é muito genérico. Como é que eu desenho uma forma geométrica? Eu não sei, eu preciso saber que forma geométrica para desenhar. Mas para provocar esse comportamento polimórfico, eu preciso dizer que uma forma geométrica é desenhável. Mas eu não consigo desenhar uma forma geométrica. Como é que eu faço isso? Métodos virtuais puros. Eu digo que esse é um método virtual, isso quer dizer o quê? Que a intenção é que ele seja sobrescrito, que prevaleça a versão das derivadas, mas por ser puro, esta classe ela não vai dar uma implementação, porque não faz sentido dar uma implementação. Nesse nível da hierarquia, esse é um conceito ainda abstrato, que não pode ser implementado. Mas é sabido que isso vai, ou é sabido, né, que isso vai ser necessário nas classes derivadas. Então, com o método virtual puro, a gente diz que aquela classe ali, ou que aquela hierarquia de classes, ela é capaz daquele comportamento. É só relembrar lá do início da aula, quando eu criei uma classe animal. Desenha um animal, você vai perguntar qual? Cachorro? Ah, beleza, então você vai desenhar ali o cachorro. Mas se eu dizer, não, desenhe um animal, você vai ter que pensar em alguma especialização de animal para poder desenhar. Lá nós trocamos algumas ideias a respeito do mover-se, né? Então a gente sabe que o animal é capaz de mover, mas eu digo, como é que um animal se move? Aí você diz, depende do animal, mas o animal é capaz de se mover. Então é essa a ideia que a gente tinha lá. Então o método mover em animal ainda era muito abstrato para a gente poder dizer como é que ele acontecia. Agora quando a gente desce na hierarquia, a gente pode sobrescrever e dizer como é que esses métodos
eles podem ser implementados, tá certo? Então olha só, um método virtual puro não fornece uma implementação. Se você tentar implementar, vai dar errado, né? Só para reforçar, um método virtual puro, você tem que acrescentar virtual no início e igual a zero no final, tá? Antes do ponto e vírgula. Naturalmente você tem que fechar com ponto e vírgula, porque se você abrir chaves vai dar errado, você está implementando um método. Então não vai haver implementação para um método virtual puro. Se uma classe derivada é concreta, ou deve ser concreta, então esta deve sobrescrever todos os métodos virtuais puros, tá? Então olha só para a gente fechar aqui a ideia. O que é uma classe abstrata, vocês entenderam, né? Uma classe muito genérica, que não faz sentido haver uma instância dela. Mas como é que eu faço esse aparecimento de uma classe abstrata? Basta definir pelo menos um método virtual que seja puro, tá? Ao definir um método virtual puro, você criou uma classe abstrata. E se eu quiser que uma derivada minha seja concreta, naturalmente não pode haver métodos virtuais puros. Então você tem que obrigatoriamente dar uma implementação aos métodos virtuais puros. Ah, professor, e se eu não der? Se eu não der, sua classe derivada continua abstrata. Até uma derivação em que os métodos abstratos, virtuais puros, sejam implementados. Tá, ok? Então aqui, ó, temos uma classe abstrata quando pelo menos um dos métodos é virtual puro, tá? E vamos aqui justamente pegar essa ideia das formas geométricas, né? Então deixa eu limpar aqui, cd, vamos para o exemplo 4, deixa eu ver aqui quantos faltam, 4, 5, 6, vai estar pertinho, pessoal, tá certo? Então vamos abrir aqui meu código, olha que legal. Eu criei aqui, na verdade eu chamei de forma bidimensional, né? Mas é a ideia de formas geométricas. Forma bidimensional, toda forma bidimensional tem um determinado número de lados. Então minha classe aqui, ela tem um método virtual puro desenhar. Então acrescentei a palavra-chave virtual. E acrescentei aqui o igual a zero para dizer que é um método virtual puro. Cadê a implementação? Não tem. Veja que eu só tenho um ponto H aqui, apesar de que todos estão no ponto H, né? Não tem. Mas eu estou dizendo que essa classe é abstrata, né? Por causa disso. E que as derivadas vão precisar implementar esse método, porque elas vão ter que ter esse comportamento. Como atributo aqui a gente tem no lados, que vai ser preenchido aqui pelo construtor. Então isso aqui é a forma bidimensional. Temos aqui um quadrado. Então olha só que legal. O quadrado vai ser uma classe concreta. E a gente está herdando aqui de forma bidimensional. Eu chamo aqui no construtor quadrado, não tem que passar quantos lados tem, porque um quadrado é um quadrado, né? Então já construo aqui de forma bidimensional com 4, tá? Aqui é só para a gente fazer uma ilustração. E o método desenhar, né? Ele é virtual, mesmo que eu não diga aqui. E eu usei a palavra-chave override, que é para que o compilador verificasse para mim, tá certo? E aí, pessoal, a ideia aqui é o seguinte, aí eu dou um Calt aqui para que o quadrado seja impresso na tela. Círculo, mesma ideia, né? Ele vai herdar de forma bidimensional. Um círculo, alguns dizem que tem dois lados, de dentro e de fora, né? Mas os matemáticos sabem, apesar de eu não ser que um círculo tem infinitos lados. Tá? Então representei o infinito, esse pseudo infinito aqui com uma sequência de nodos aqui que eu aguentei pressionar. O desenho aqui está implementando, está printando na tela o círculo, né? Lembrando aqui que tem alguns escapes para que a gente tenha um círculo aqui aparente. E o triângulo, mesmo jeito, né? 3 lados, e aqui o método desenhar vai desenhar aqui um triângulo. A ideia que a gente vai observar aqui no polimorfismo é essa, né, pessoal? Olha só. Incluir todos, né? Veja que eu não precisei incluir aqui forma bidimensional, porque naturalmente forma bidimensional é indiretamente incluída por cada um deles aqui, tá? Mas se eu tivesse incluído não haveria problema, porque já sabemos que o pragma once é quem resolve esse problema para nós. Então o que foi que eu fiz aqui, ó? Eu deixei comentado aqui para vocês testarem, né? Então se vocês quiserem aqui, por exemplo, instanciar uma forma bidimensional de 2 lados, ou o que quer que seja, né? Isso não vai funcionar. Por quê? Porque forma bidimensional não é uma classe concreta, não é uma classe instanciável, ela é abstrata. Por que ela é abstrata? Porque tem um método virtual puro que não nos dá implementação. Então essa entidade ela não pode existir, porque ela não tem comportamento, tá? E aí, ó, um exemplo aqui, eu usei aqui um array C mesmo para trazer esse exemplo bem prático, tá? Mas antes disso, é só importante dizer assim, que por mais que a classe seja abstrata, o ponteiro para ela pode existir, certo?
Justamente porque a gente já aprendeu que um ponteiro de uma classe base pode apontar para umas derivadas. Naturalmente, o ponteiro forma dimensional jamais vai apontar para uma instância forma bidimensional, porque ela não é instanciável. Logo, um ponteiro forma bidimensional ele só vai apontar para derivadas concretas, tá? Mas o ponto aqui é que o ponteiro pode existir, mesmo que a classe seja abstrata. E aí a gente, para construir o polimorfismo, faz o quê? Eu crio um array de ponteiros, forma bidimensional, e dou nils aqui, ó. Nil. Crio um quadrado, um círculo e um triângulo. Olha que legal, certo? Todos eles são apontados pelo mesmo ponteiro. Então a ideia de criar essa classe base é apenas para me permitir fazer coisas desse tipo. E aqui, pessoal, eu posso fazer um processamento genérico, né? Lembra que a gente falou que a ideia do polimorfismo é fazer um processamento genérico. Então eu percorri aqui o array e chamei desenhar. Eu digo, ó, forma bidimensional. Se desenha aí, por favor. Não quero nem saber, eu não sei nem qual é a forma aqui. Eu sei porque a gente tá vendo, mas num programa dinâmico que você pode interagir, que o usuário interage com o seu programa, em que esses tipos vão surgindo dinamicamente, você nem sabe qual é o tipo do objeto que está naquele índice. Então você diz, olha, se desenha aí o objeto por ser polimórfico, né? Por a gente ter o emprego do polimorfismo, ele vai se desenhar da maneira correta, a sua própria maneira, um quadrado como quadrado, um círculo e um triângulo como um círculo e um triângulo respectivamente. Tá? Como eu dei o nil aqui, eu já aproveito o embalo aqui para deletar essas formas aqui ao longo do curso, né? Ao longo da viagem aí pelo array. Então vou compilar aqui para vocês, OK. Compilando aqui para vocês. O que nós temos? Temos aqui, ó, aqui as três formas, cada uma foi capaz de se desenhar, mas todas elas a gente chamou pelo ponteiro formas, que é um ponteiro forma bidimensional. Beleza? Então isso aqui é muito lindo, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é muito presente em jogos, tá, pessoal? É muito presente em jogos. É só você visualizar assim, qualquer jogo que você costuma jogar, caso seja o seu caso, né? E tenta ver que o herói, o inimigo, os itens, tudo faz parte de uma hierarquia, né? Então assim, existem itens que você carrega, né? Que a gente chama de holds, roupa que você bota no corpo, armadura. Isso é um tipo de item. Existem itens que você consome, né? Que o uso é consumir. Então tudo isso faz parte de uma hierarquia item. Muito provavelmente não, item é uma classe abstrata. E aí você na hierarquia vai dizendo itens que são consumíveis, itens que são usáveis, né? Itens que são prêmios, e a partir daí você vai criando a hierarquia. Provavelmente um método apply ou algum método genérico que permita aplicar. Então, se for um objeto consumível, ele vai provocar alguma reação no jogador, como aumentar o life, aumentar o HP, né? Que é aumentar o life, aumentar a força de ataque e por aí vai, a depender do seu jogo, né? Por outro lado, se você aplicar uma armadura, ela vai ser carregada no personagem. Então, assim, são comportamentos diferentes, tá? Às vezes você vai atacar monstros, você vai ver que são monstros diferentes, diversos. Mas você consegue perceber que os monstros, uns têm um ataque melhor, outros têm uma defesa melhor, uns têm uma cara diferente. Então, muito dessas coisas podem ser meros atributos, mas certamente a gente tem boss, né, que tem alguns métodos especiais, uns ataques especiais que os monstros do jogo não têm. Então já vemos uma hierarquia aí, tá? E de repente não, certamente um polimorfismo também. Ok? Então sigamos aqui, estamos pertinho. Então temos uma classe abstrata quando pelo menos um dos métodos é um método virtual puro, mas atenção, o método virtual, aqui a ideia é a seguinte, ó, aqui é para frisar na cabeça do aluno a diferença entre o método virtual e o método virtual puro, tá? O método virtual ele tem uma implementação e dá à classe derivada a opção de sobrescrever, tá? A opção, não obriga. Se você diz que o método é virtual e a derivada não sobrescreve, na herança ela vai herdar aquele método, naquela versão, entendeu? Se a derivação seguinte resolver sobrescrever, aí certo. Aí há uma sobrescrita polimórfica, né? Vamos dizer assim. Agora, quando o método é virtual puro, além dele ser virtual, né? Ou seja, você está dizendo que vai haver o polimorfismo ali, no caso de sobrescrita,
a gente está dizendo que essa classe aqui, ela não tem implementação para esse método. E caso alguma classe derivada precise ser concreta, ela vai ter que dar uma implementação. E ela vai dar uma implementação sobrescrevendo esse método virtual puro. Essa é a ideia, tá certo? Então o método virtual tem implementação. E não obriga as derivadas a implementarem. Tá? É uma opção. O método virtual puro, a classe ela é abstrata, né? Faz disso uma classe abstrata. E não tem implementação, o que obriga as classes derivadas, caso queiram ser concretas, a sobrescrever o método. Então essa é a ideia, né? Quando fazer um, quando fazer outro, vai ser sua modelagem, sua análise, tá certo? Então tem algumas soluções que você tem como jogar tudo método virtual puro, e tem soluções que você talvez seja melhor o método virtual, porque 2 ou 3 classes vão aproveitar e 4 outras não. Então é tudo questão da sua modelagem, certo? Sempre vai ter um melhor caminho, mas sempre vai ter vários caminhos. Então isso aqui vocês vão aprender no processo de exercício mesmo, tá certo? Então a aplicação, os métodos virtuais puros são utilizados quando não faz sentido a classe básica ter uma implementação. Mas o programador quer que todas as classes derivadas concretas implementem tais métodos. Só lembrar aqui na forma bidimensional que a gente trabalhou. Belezinha? Ok, pessoal. Então, em termos de assunto, polimorfismo, vocês veem que polimorfismo ele é relativamente simples. Tá certo? É simples. E na lista vocês vão ter vários exercícios onde vocês vão observar diretamente o emprego do polimorfismo para exercitar. Tá? Mas como eu sempre digo, eu gosto sempre de pegar algumas nuances para que tudo fique claro. Belezinha? E aqui não é diferente. Aqui vai mais uma dica, né? E aqui eu quero falar sobre destrutores virtuais. E é o seguinte, pessoal. Vamos imaginar a seguinte situação. Pense aí nos métodos virtuais. Vocês viram quando a gente usa um ponteiro base para um objeto derivado? Se o método não for virtual, vai prevalecer a versão da classe básica. Mas se o método for virtual, vai prevalecer a versão da instância. Isso é semelhante para um destrutor. Quando um objeto é destruído, ou seja, quando a gente chama o delete, o destrutor chamado é o destrutor do ponteiro. Se você tem um ponteiro base apontando para derivadas, acontece que o destrutor das derivadas não vai ser invocado. Você resolve isso empregando os destrutores virtuais, ou seja, tem que acrescentar a palavra-chave virtual, tá certo? Então, se existia possibilidades de objetos de classe derivada serem destruídos a partir de ponteiros de classe básica, então o destrutor da classe básica deve ser declarado como virtual. Aí você diz, eita menina, agora pronto, isso aqui eu já sei que eu vou esquecer, não vou me lembrar, vou ter problemas. Aí eu dou uma dica aqui para vocês, tá? A dica é o seguinte: sempre que você observar que uma classe vai ter métodos virtuais, seja ele virtual ou virtual puro, forneça um destrutor virtual. Mesmo que ele não seja requerido, mesmo que não tenha importância. É só uma questão de boa prática de programação C++. Tá certo? Aí vamos dar o exemplo aqui. Aqui, ó. Formas geométricas, né? Então CD, ó, 0,5. Estamos aqui no penúltimo. Tá? E aqui eu dei um exemplo bem direto, tá certo? Já deixei comentário aqui para vocês, ó. Teste esse arquivo com ou sem a palavra-chave virtual no destrutor da base, certo? Ou seja, quero que você teste isso aqui. Então são classes bem simples, né? Eu chamei aqui classe básica bem criativamente, um construtor e um destrutor. O construtor ele printa construindo classe básica, o destrutor ele printa destruindo classe básica. Criei uma classe derivada aqui. Ainda bem que minha voz deu uma aquecida aqui, a tosse diminuiu. Fui falar, mas sigamos, né? Uma herança pública, né? Para ver o relacionamento é 1. E aqui nós temos o construtor e aqui nós temos o destrutor, tá certo? Só o fato da gente ter empregado virtual aqui já torna desnecessário a preocupação em acrescentar virtual aqui, tá? Por quê? Porque uma vez definido o método com virtual, ele é virtual por toda a hierarquia. Isso é particularmente verdade também no caso dos destrutores, apesar deles terem nomes diferentes, né? Mas o conceito é de destrutor. O override eu empreguei para mostrar para vocês que também pode ser aplicado a um destrutor, tá certo? Sem problema, mas também não seria obrigado, né?
Até porque, principalmente aqui no caso do destrutor, certo? Ele não vai verificar aqui se a assinatura é igual, porque não tem como ser igual, mas o compilador entende a ideia aqui, tá certo? Ok, então o que a gente tem aqui? Eu tenho um ponteiro base apontando para um ponteiro, para uma instância, né? Eu dou um new, então uma instância derivada, e depois eu deleto esse ponteiro. Vamos fazer os experimentos então, que eu estou sugerindo aqui para vocês. Então, com tudo bonitinho e perfeito, a gente constrói classe básica, constrói classe derivada. Aqui, ó, né? A gente já viu isso na hierarquia. Primeiro constrói o geral, depois o específico. E na hora de destruir é de trás para frente. Primeiro destrói o específico para destruir a classe básica, né? Isso aqui funcionou porque tá tudo bonitinho e perfeito, né? Mas se eu apagar isso aqui, tá certo? Aí vamos testar as combinações aqui. Ele vai dar errado aqui. Opa, você marcou aqui como override, mas não override. Nesse caso aqui, o override ele nos ajuda no contexto da classe virtual, tá certo? Então, assim, é correto fazer dessa forma se você não está pensando em empregar o polimorfismo, tá certo? Então, olha só, se eu tento rodar agora, beleza. Só que eu tenho? Eu tenho aqui um ponteiro base apontando para uma classe derivada. Deleto. A construção, ela acontece perfeita, mas na hora de destruir, ele só destrói a classe básica. Por quê? Porque o ponteiro ele só está enxergando a classe básica. Beleza? Então, a regrinha é, claro que não tem um método virtual aqui, mas criou um método virtual, defina o destrutor como virtual. O destrutor da classe básica como virtual. Você fazendo isso, tudo vai funcionar. Independente de você colocar override aqui ou não. Beleza? Então é isso que eu quero mostrar para vocês nesse exemplo aqui. Então vamos fechar. Já vou voltar aqui, né? CD06, finalizando. Já vou abrir aqui no Gine. E vamos voltar aqui para o nosso slide, né? Tá, esse último exemplo aqui não é necessariamente assunto, né? Mas é só para mostrar para vocês assim a vantagem de trabalhar com hierarquia polimórfica, né? E aí eu trouxe aqui um código até bem robusto, completinho, que era um código que eu deixei para vocês também no material de herança, mas eu colocava assim para vocês verem em casa, certo? É um código particularmente importante, apesar de não acrescentar tanta coisa, mas tem uma ilustração aqui bem boa, né? Vamos dizer assim. E traz alguns elementos que vocês podem usar depois, né? Como o fato de gerar números aleatórios, randômicos, aí ou aqui em C++, belezinha? Então aqui é a volta dos monsters que não foram. Vamos até aqui o nosso código, né? Eu trouxe aqui apenas um subconjunto das nossas classes. E aqui é o monstro que vocês conhecem, o Strong Monster, o Defense Monster que vocês conhecem. Então aqui eu quero me dedicar mais a main, tá? Pessoal, tá aqui já no início aqui dessa main, eu deixo aqui um código de exemplo sobre como você pode produzir números randômicos em C++, tá certo? Então assim, quando a gente fala em números randômicos, primeiramente é preciso que vocês entendam que o computador ele não é capaz de gerar um número randômico. Eita, tá certo? Na verdade, eu na minha cabeça filosófica, não existe aleatoriedade, né? Einstein já dizia Deus nos joga dados, apesar de que eu acho que não era bem isso que ele queria dizer, mas acho que em parte sim, né? Quando diz que Deus nos joga dados, quando você joga um dado, para você é aleatório, porque você não tem compreensão de todas as variáveis do ambiente. Você conhece a força gravitacional, você não tem controle sobre ela, você não tem controle sobre o vento, você não tem controle sobre a superfície do dado, sobre a elasticidade do dado. Então, para você é aleatório. Mas quando a gente está dentro de um computador, tudo é exato, certo? Então é meio filosófico, mas se você parasse para pensar, se você fosse sobre-humano, ou quase Deus, ou Deus, você teria, se você fosse jogar um dado, você saberia o resultado do dado, porque você conhece todas as variáveis que vão estar exercendo alguma influência naquele dado assim que você jogar. A força com que você jogou, você sabe precisamente a influência do vento, do atrito, a elasticidade. É uma viagem que eu estou falando aqui, mas é só um parênteses dentro de colchetes dentro de chaves, tá?
Fechando no conceito da computação, voltando na verdade, né? Não existe esse conceito de aleatoriedade como a gente fala no nosso dia a dia, excluindo essa minha filosofia e minha viagem que eu comentei. Se você procurar gerar números aleatórios, você vai perceber que o computador ele gera a mesma sequência numérica. Por isso que a gente chama de pseudo-aleatório. Uma forma de mitigar isso, melhorar isso, é colocando uma semente. Então a semente é um número qualquer, e ao plantar essa semente no motor de geração, ele vai gerar um número, mas baseado na semente. Então sementes iguais vão produzir mesmas sequências aleatórias. Sementes diferentes jamais vão produzir os mesmos resultados, ou pelo menos na mesma sequência. Tá certo? E aí você pergunta, tá, mas como é que eu vou saber que semente eu boto? A ideia é botar uma semente diferente a cada vez que o programa roda. Como é que é a técnica que a gente usa aqui em programação? Então a gente costuma utilizar o time epoch, né? Eu vou simplificar aqui o que isso significa. A ideia é a gente pegar do sistema a hora e pegar o time epoch. Eu toda vez esqueço, eu sei o que é, de quando é, né? Mas eu me esqueço assim o real, o significado direto assim do epoch, né? Mas se vocês pesquisarem no Google, vocês vão ver. Mas é a quantidade de milissegundos que se passou desde 1º de janeiro de 1970 até hoje. Naturalmente, dificilmente você vai conseguir rodar o programa no mesmo milissegundo. Logo, a semente, a cada vez que o programa é rodado, é diferente. Mesmo na mesma máquina ou em computadores distintos, né? Você tem que ter uma sincronia muito perfeita para conseguir produzir a mesma sequência aleatória. Agora, claro, se seu sistema precisa de números pseudo-aleatórios, mas produzindo a mesma sequência, naturalmente você vai plantar a mesma sequência, a mesma semente, né? Então a semente ela pode atuar como uma chave também. Ok? Aí aqui C++ é o seguinte. A gente tem como pegar uma semente. A gente pega aqui a contagem do time epoch, baseado na hora. A gente passa essa semente para um gerador, certo? Vocês podem ver mais detalhes aqui nesses comentários. Fazer isso em C é muito mais simples, né? Mas optar por C++, ele tem um gerador e uma geração, né? Um motor muito mais eficiente em termos aleatórios, né? Aí entra numa questão mais matemática. A gente que é mero mortal não tende a perceber isso não, mas tem uma diferençazinha em vantagem para C++. E aqui, uma vez que a gente cria o motor, né, que é baseado nessa semente, a gente cria uma forma de como, né, esses dados vão ser gerados, se é de forma uniforme, se é uma distribuição diferente. C++ tem 3 formas de distribuição desses números, né, que vocês vão encontrar aqui, não sei de qual. A que eu mais costumo usar é uniforme, que é a ideia de que todos os números do intervalo que a gente passa aqui, eles têm a mesma probabilidade de ocorrer. Então basicamente o que a gente está fazendo aqui é plantando uma semente para gerar números entre menos 20 e 20, todos eles com a mesma probabilidade. Por que eu estou criando esses números aleatórios? Porque eu vou atacar monstros e monstros vão me atacar. Só que apesar de existir ali uma intensidade do golpe, a gente sabe que na vida real, aquele golpe dependendo ali pode variar um pouco em intensidade, para mais ou para menos. Então é isso que eu estou querendo provocar aqui, tá certo? Então, para isso eu fiz bastante uso aqui do polimorfismo, né? Todas as classes aqui estão polimórficas. E aí é o seguinte, deixa eu começar na main aqui, né? Aqui é meu life do jogador. E aqui eu criei um array, ó, de 3 monsters, tá? Um monstro normal, um defense e um strong. Tá? Então aqui tem uma historinha. Tá encurralado, tá? 3 monstros tá até atacando. E aqui é o while, que é onde acontece o jogo, né? Os monstros me atacam, eu escolho um para atacar. Os monstros me atacam, eu escolho um para atacar. E aqui, ó, eu simplesmente chamo uma função. Tem monstro vivo e o meu life é maior que 0? Se tem monstro vivo e o meu life é maior que 0, é porque o jogo tá rolando, né? E aí eu passo o array de monstros aqui, veja que eu passo uma referência para o array. Mas na hora de processar o array, a gente processa aqui, ó, chamando o exalive. Tem polimorfismo aqui? Não tem polimorfismo, mas a gente tem um emprego aqui de um ponteiro base, né?
que a gente tem que olhar para cá, tá? A gente tem um container com ponteiros base que tem instâncias diferentes. E a gente chamou essa live aqui sem medo de ser feliz. E ele vai verificar se todos os monstros aqui estão vivos, né? Tem pelo menos um monstro vivo retorna true, não tem nenhum falso. Então esse loop roda, aqui eu poderia ter usado um for também, mas não usei. E a ideia do jogo aqui é o seguinte, né? Pergunta que monstro eu quero atacar. Aqui a gente vem e escolhe a opção 0, 1 ou 2, né? Só temos 3 monstros. Verificamos se o monstro que eu quero atacar está vivo. E aí eu vou atacar ele. Aí defino algumas coisas aqui. Digo, leio aqui a forma que eu quero atacar. Se é empurrar, murro, chute, né? Um simulacro de jogo. Fazemos alguns ajustes aqui na forma de ataque, né? Se o cara digitar o número errado, eu estabeleço um número seguro para evitar ficar num loop aqui até o cara digitar certo. E aqui eu mando ele sofrer golpe. Esse sofrer golpe aqui já é polimórfico, porque a gente sabe que o Defense Monster ele sofre golpe de uma forma mais rígida, né? Ele tem uma couraça mais forte. Só que eu tô chamando aqui por meio de M. A gente sabe que M é um array. Só que quando a gente indexa o array, a gente tem um ponteiro monster, tá certo? Então isso aqui já está provocando o polimorfismo. Mas veja que eu nem me preocupei com isso. Simplesmente chamei de sofrer golpe. A preocupação, porque aqui a gente está programando de forma genérica. Todo monstro não sofre golpe quando eu bato nele. A preocupação polimórfica está na implementação aqui, ó, quando a gente empregou métodos virtuais, tá? Inclusive aqui, ó, no monstro.h, eu botei virtual tanto no sofrer quanto no golpear. Só que no strong a gente só está sobrescrevendo o golpear, tá? E o sofrer golpe é virtual aqui? Ele é. Então se houver uma derivação do strong monstro, o defense monstro ele só sobrescreveu sofrer golpe. E o golpear tá aqui, herdado, virtual, mas ele não é virtual puro, então a versão de defense monstro é a versão de monstro, tá? Importante frisar isso. Então a gente não se preocupa com esses detalhes, aqui a gente está pensando de forma genérica. Só para vocês verem, ó, uma vez que a gente escolhe a forma de ataque aqui para empregar a força que vai ser sofrida, aí eu somo aqui, ó, com a variação que eu quero, em função desse gerador. E lembrando que esse gerador foi criado a partir de uma semente, né? Aí eu passo para var, essa é a forma de gerar números entre menos 20 e 20 que eu defini aqui em cima. Basicamente aqui é só Ctrl C e Ctrl V, né? Essa mesma dinâmica aqui, você só vai decidir a variação aqui que você vai querer. Então, subtrai ou soma, né? Tudo vai se reduzir aqui a uma soma. E aí esse golpe ele vai girar em torno aqui, né? Como eu disse. É 80 a 120, mas se é 100. Mas pode ser de 80 a 120, a depender dessa geração aleatória, tá certo? Aí golpeio, então meu life venho aqui, ó, pego o golpe do monstro, se for o strong monstro, eu nem tenho que me preocupar, eu tô pensando aqui de forma genérica. O monstro golpeia, agora se for um strong monstro ele vai me golpear mais forte. E aí eu pego uma variação, né, para aumentar ou subtrair um pouco a força do ataque dele, divido aqui para retirar meu life, de dia que eu sofri um golpe, tá? Caso contrário, tá aqui o resto da lógica, ok? E mais alguns prints, e se eu ganhei ou se eu perdi. Depois, naturalmente, a gente faz esses deletes. Agora que eu tô vendo aqui que eu deixei passar um 4 que era um 3, vou até corrigir aqui no GitHub, né? Após aqui a aula. Então olha só, a gente vem aqui, ó. Eu não vou rodar o jogo todo, mas eu estimulo vocês a jogarem aí para ver a coisa acontecendo, né? Então eu quero atacar o monstro aqui 0 com um chute. Então o monstro normal ele tira apenas 7 de life. Monstro 0 com um chute. Então ele me tira bem pouquinho life e eu tiro um monstro dele. Vamos atacar agora um defense monstro para vocês verem a diferença. Vou atacar com chute. Então o defense monstro já foi mais resistente ao ataque. Eu vou atacar um strong monstro com chute. Ele já não foi tão resistente ao ataque, mas a lapadinha que ele deu em mim já foi maior. Então vejam que quando a gente codou a main, a gente codou de forma genérica. Porém, independente da gente codar de forma genérica, o polimorfismo está acontecendo ali porque a gente assim implementou as nossas classes. Belezinha, pessoal? Muito lindo, isso aqui é muito massa. Depois vocês aprenderem isso aqui, já podem se sentir bem mais à vontade aí em termos de programação orientada a objetos, certo?
O demais que a gente vai ver aqui são recursos para potencializar o conhecimento de vocês em C++ e também que servem para outras linguagens, né? Então na próxima aula após as férias a gente vai ver sobrecarga de operadores. Eu adoro a sobrecarga de operadores, né? Uma forma de estender a linguagem C++, vocês vão adorar. Apesar de várias nuances, então é um recurso primoroso. A gente vai ver também, como eu já tenho colocado, né? A gente vai terminar de ver tratamento de exceções, né? E assim, alguns detalhes eu quero fechar mais com vocês aí. E claro, dar o tempo suficiente para vocês fazerem o projeto, tá? Pessoal, tem outros pontos aqui que eu mantive no Replit, certo? Vocês podem dar uma olhadinha. Acho que eu vou abrir aqui esse primeiro apenas. É o seguinte, quem vem do Python deve estar acostumado a usar o operador tape lá, né? Ou é o ID. Então, acho que é o ID, né? Não, o ID ele dá como se fosse um endereço, um número, e é o tape. Acho que é isso. E assim, lá em Python a galera costuma codar pegando o tipo, comparando, né? Como se o tipo fosse uma variável, o tipo do objeto da hierarquia fosse uma variável ali que você programasse em cima disso. Não existe essa possibilidade de fazer isso em C++, eu deixo aqui, mas como recurso extra. Eu não recomendo, eu nunca vi um código precisar de usar isso, tá certo? Nem eu gosto de usar. Eu acho que você acaba criando um código meio ceboso aqui em C++, tá? Mas eu acho particularmente importante pelo menos comentar sobre o Dynamic Cast, tá certo? Eu já havia comentado para vocês que um ponteiro derivado ele não pode apontar para um objeto superior, né? Um objeto acima. É sempre um ponteiro de cima que pode apontar para uma derivação abaixo. Mas por que isso, né? Justamente pelo relacionamento E1. Eu não posso chegar com alguém na rua e dizer assim, eu vou tratar você como um aluno do IFPB. Não necessariamente ele vai ser um aluno do IFPB. Bom, eu vou ver se vai abrir aqui, né? Que eu abandonei completamente o Replit. Deixei somente aqui um backup das coisas aqui. Pronto, abriu aqui. Pessoal, aqui é o seguinte. Olha só, eu tenho um monster, strong monster, rapidinho aqui para vocês, tá? Aqui eu tenho os ponteiros não batendo com o tipo, né? Aqui tá batendo com o tipo. E aqui eu tenho um ponteiro base para uma classe derivada. Aqui a gente já viu que é ok. Isso aqui tá ok, não tem problema nenhum. Mas agora aqui eu tenho um ponteiro strong monster. Especificamente strong monster. Se eu tentar fazer isso aqui, ó, tá errado. Entendeu? Erradíssimo. Porque a gente sabe que M, ele é um ponteiro monster e ele tá apontando para um monster. Mas nesse segundo caso aqui, apesar de ser um ponteiro monster, ele está apontando para um strong monster. É como se eu chegasse na rua e acidentalmente pegasse uma pessoa e por sorte ela fosse um aluno do IFPB. Aí eu vou querer fazer isso aqui, ó. Ponteiro strong monster recebe SM. Só que SM é do tipo ponteiro monster. Muito embora ele aponte para um strong monster. Ainda assim o compilador não vai permitir, por causa dos tipos do ponteiro. É aquela coisa, genericamente eu não posso chegar na rua e dizer que uma pessoa é aluno do FPB. Mas pode acontecer de sim. Como é que você sabe se uma pessoa aleatória na rua é aluno do FPB? Opa, deixa eu adivinhar, você é aluno do FPB. A pessoa vai dizer, como é que você sabe? Ou a pessoa pode dizer, oi, nem te conheço, tá doido? Tá, como é que a gente traduz isso em código? Usando um operador chamado de casting, né, chamado Dynamic Cast. A gente já conhece o Static Cast, que é para conversão entre tipos básicos. A gente já viu rapidamente o Const Cast, que é para colocar ou retirar o const em referências ponteiros. É um uso bem restrito. E tem o Dynamic Cast, que ele é usado simplesmente no contexto de conversão de ponteiro derivado para a base, tá certo? E aí, ou melhor, o contrário, né? De um ponteiro base para uma derivada. Justamente porque não há garantia. Perdão. E aí o que eu estou fazendo? Eu cheguei aqui, ó. Eu quero que esse ponteiro aqui, esse ponteiro aqui, monster, seja convertido para esse aqui. Isso é possível? Aí quem vai dizer é o Dynamic Cast. Olhando para o código, a gente sabe que não é. Eu não posso pegar um monster, ou pelo menos o apontado por M. A gente sabe que ele aponta para o monstro. Então eu não posso pegar esse ponteiro
e converter para Strong Monster, para a gente olhar para esse ponteiro como Strong Monster, porque ele não é um Strong Monster, ou seja, ele não vai ter comportamentos de Strong Monster, nem vai ter os atributos específicos de Strong Monster. Então Dynamic Cache não vai permitir, ele vai retornar um ponteiro nulo, e é assim que a gente verifica. Ó. Se o ponteiro deu OK, o down cache é realizado com sucesso. Aí sim você tem agora o ponteiro apontando para a derivada, enxergando tudo a derivada. Né? Caso não, esse ponteiro vai dizer. Por outro lado, ou no próximo exemplo, eu estou querendo converter o SM, que é do tipo Monster, e ele aponta para um Strong Monster. Tá? E aí eu estou querendo fazer um Dynamic Cache, ou seja, eu estou pegando um ponteiro base e estou querendo dinamicamente convertê-lo para uma derivada. Então o Dynamic Cache ele vai analisar, beleza, isso é um ponteiro monstro, mas o objeto apontado é Strong Monster, ele vai ver, logo eu posso então pegar um ponteiro derivado para apontar para ele. É como se eu tivesse, nesse caso aqui, abordado uma pessoa na rua e chutado que ela era aluno do IFPB e de fato é. Então nesse caso aqui o ponteiro não é nulo. Logo, o que vai acontecer aqui é o down cache realizado com sucesso. Nesse anterior não foi possível. Né? Então vocês podem testar isso aqui em casa. O uso aqui desse Dynamic Cache é bem restrito, tá? É só nesses contextos de que você quer fazer esse tipo de conversão, mas assim, tem como você codar sem ele, desde que você faça um bom planejamento, uma boa modelagem e use estratégias de programação, você vai evitar esse Dynamic Cache, né? Que ele suja, no meu ponto de vista, ele suja um pouco o código, a lógica central do código, tá certo? Mas é um recurso que está disponível. Belezinha, pessoal? Então ficamos por aqui. Obrigado aí pela atenção. Mandem dúvidas e a gente se vê, se Deus quiser, após as férias.